Primeiro de tudo, eu queria saber onde é que tá a regra que depois dos 40 anos você tem que pedir pra alguém pra fazer alguma coisa. Um exemplo que eu vou dar aqui nesse vídeo, tatuagem. Essa daqui é a minha tatuagem que eu fiz chegando com 41 anos. Enfim, eu vou passar pra vocês um pouco dessa minha questão a respeito da tatuagem, porque logo na minha primeira eu já me frustrei bastante, mas a questão não é nem sobre eu ter feito ela, é sobre o porquê que as pessoas acabam questionando o porquê que eu tenho que fazer agora, se é certo fazer agora, se eu tenho que não fazer, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários se vocês também passam por isso depois que vocês passam do 40. Pra você que não me conhece, eu sou o Ricardo Brandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Se puder deixar o like para ajudar no engajamento, eu ficaria muito feliz. E se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que é bem importante e bora lá sem enrolação pro vídeo de hoje. Bom, gente, essa daqui é a minha tatu, né? É a Manopla do Infinito na versão Homem de Ferro. Eu tenho 42 anos, né? E eu falei pra vocês que eu fiz a tatuagem próximo do 41, porque realmente eu fiz agora no final do ano passado. Então eu tava pra fazer 42 e aí eu queria inclusive, como se fosse um presente pra mim, com 42 anos fazer a tatuagem. E eu passei por um grande problema com a pessoa que fez a tatuagem pra mim. Primeiro que eu decidi, eu demorei muito pra decidir com quem fazer. Eu pesquisei demais, visitei alguns estúdios, falei com algumas pessoas, até que cheguei à conclusão de conseguir uma pessoa que me transmitisse uma confiança. Eu fui lá, visitei o estúdio da pessoa, fechei, no dia marcado estava lá, e ele começou a fazer a tatuagem. Acontece que depois de feito, né, não tem mais o que voltar atrás e a gente precisa terminar. Mas fato é, eu fiz e ele me pediu 15 a 20 dias para dar uma cicatrizada para continuar a fazer essa tatuagem. Passou 15, 20, um mês e meio, ele não me retornou mais. Quando eu retornei para ele, ele falou que faria uma análise na agenda dele, que ficaria feliz, inclusive, que eu estava retornando para terminar a tatuagem com ele, mas tatuou até hoje, né? Já passamos o Natal, Ano Novo, estamos aqui já quase no Carnaval e ele não me retornou. Mas obviamente eu não ia ficar à disposição dele, né? Esperando ele fazer alguma coisa. Consultei outra pessoa e aí tá aqui a tatuagem, faltando só um pequeno detalhe que vai terminar em breve, inclusive essa semana. Não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas vai terminar agora na semana do dia 5, dia 6. Enfim, gente, essa é a questão. E assim, eu me frustrei porque é a minha primeira tatuagem. Eu sempre tive vontade de fazer, mas eu tinha um grande problema que meu pai não era a favor da tatuagem. Então, como eu vivia na casa dele, dependia dele, obviamente eu tinha que baixar a cabeça e fazer o que ele mandava. Mas quando eu tive a oportunidade de sair, isso não é agora, já tem uns 20 anos que eu saí de lá, eu fiquei estudando a possibilidade. Olha só que demora eu levei para decidir fazer essa tatuagem, até que eu fiz agora. Acontece que eu comecei a ter um tipo de comentário, não diretamente, mas sabe aquele comentário que fica no ar e aí faz você pensar que aquilo foi pra você, tipo, a carapuça serviu pra mim, que é a questão de você ter 40 anos e aí você não poder fazer mais coisas que normalmente jovens faria. É tipo, a tatuagem é um exemplo, mas jogar videogame também é outro exemplo que eu poderia citar aqui pra vocês, que parece que quando você faz 40 anos, você se torna outra pessoa, né? E aí parece que você tem que começar a pedir permissão pra você fazer as coisas e ver se você vai ser aceito naquilo que você tem vontade. O que eu particularmente acho uma extrema babaquice, né? Eu acredito que idade é só um número. Então se você tem vontade de fazer qualquer coisa, vai e faça. A partir do momento que você não pede nada pra ninguém, não depende de alguém pra você fazer aquilo, vai lá e faça, é sua vontade, né? Eu tenho um outro pensamento também, por exemplo, na questão da tatuagem, é que muita gente faz tatuagem por moda, né? Ah, é legal fazer um desenho aqui, um desenho ali e tal. Inclusive, muito tempo depois, acaba se arrependendo. No meu caso, não foi por moda. Foi porque realmente gostei e eu não fiz pra ninguém. Eu fiz pra mim. Mas, enfim, isso aí é um outro detalhe. Acontece que, vocês acham justo que depois que a pessoa passa, principalmente, que é o meu caso, dos 40, ela tem que pedir permissão, ou ela tem que ver se ela vai ser aceita com aquilo que ela tem vontade de fazer, com aquele negócio que ela sempre teve vontade e por algum motivo não conseguiu, né? Muita gente, inclusive, acaba realizando as suas vontades, os seus sonhos, depois de adulto, porque na sua juventude não tinha condição, né? Ou não tinha condição, ou os pais realmente bloqueavam e não queria que ela fizesse. É basicamente isso. Mas eu não vejo problema nenhum em você, depois de passar
pela idade normal, né, perante as pessoas por aí, os julgamentos, enfim. Eu confesso pra vocês, tá, gente, de uns tempos pra cá, eu tenho muito ligado o F pra muita coisa, principalmente pra opinião dos outros. Por isso que eu tô aqui com esse canal, fazendo agora o que eu tenho vontade de fazer. Antes de publicar um vídeo e postar um vídeo, esse vídeo tem que me fazer bem. Eu tenho que ter um propósito pra mim, um significado pra mim aquele vídeo, pra depois eu postar. E não simplesmente fazer porque estão querendo que eu faça, né? É basicamente isso. Hoje em dia eu faço as coisas que eu tenho vontade, que eu me sinta bem em fazer. Eu acho que todo mundo tinha que praticar isso, né? Colocar isso mais em prática, porque a vida é sua, né? É você que paga suas contas, é você que se preocupa com seus boletos, é você que tem as responsabilidades para arcar. E não é justo que alguém de fora, muitas vezes nem te conhece, você não vai conhecer aquela pessoa, acaba influenciando na sua decisão, né? Na sua vontade. Isso não pode acontecer. Muitas das coisas que hoje eu faço, pensei muito e talvez eu poderia ter feito antes, justamente por achar que as pessoas iam me julgar, iam me criticar, e de fato elas fazem isso, mas a partir do momento que eu não deixo aquilo me atacar, aquilo me abalar, é simplesmente só mais um comentário, só mais um pensamento que não vai mudar a minha vida. Mas eu confesso pra vocês, essa questão de você fazer, né, 40 anos e depois você tentar fazer coisas que na teoria, isso é bem na teoria, tá? Porque na prática eu acompanho muita gente que já passou dos 40 e continua aí jogando videogame, participando de eventos de games, fazendo as suas tatuagens e vivendo a criança que gostaria de ter vivido na sua fase de criança. Então eu acho que é só o tempo não corresponde ao tempo certo, não sei se é esse o modo que eu tenho para falar, mas é um momento que a pessoa tá podendo viver. Então ela vai viver aquilo, não importa se era para ter feito antes ou depois. Ela tá vivendo aquilo e ela não tá pedindo nada para ninguém, né? Isso aí é um recado para muita gente que me conhece, que inclusive fez esse tipo de comentário que eu não achei interessante. Apesar de não debater, eu ignorei, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque não é um pensamento de uma pessoa, nem de duas, é de várias pessoas, né? Principalmente as pessoas mais conservadoras que acham que ficar em casa, inclusive, já é um problema, né? O homem tem que ficar na rua, tem que estar trabalhando na rua, não pode ficar em casa. E ainda mais se você pega e joga videogame, você faz tatuagem, você brinca e você tem a sua criança mais velha dentro de você que não sai nunca. Quando você faz isso aos olhos de muitas pessoas, não é tão interessante, não é bem visto. Mas fica aqui o meu questionamento, será mesmo que a gente precisa viver sempre querendo a opinião dos outros e sendo afetado pela opinião dos outros? Isso não faz o menor sentido, tá? Cada dia que passa, inclusive no meu vídeo que eu fiz a respeito do Natal, diz muito sobre isso, né? Eu tô cada dia mais preocupado comigo e com as pessoas que estão à minha volta, né? E é assim que tem que ser e todo mundo deveria ser. É basicamente isso. Mas então é isso, gente. Eu queria muito que vocês deixassem o comentário de vocês também a respeito dessa questão que é polêmica, tá? É sim o pensamento de muita gente. E eu queria saber de vocês. Qual que é a opinião de vocês? Vocês continuam fazendo as coisas de vocês mesmo passando das idades de determinadas coisas? Vocês se abalam pela opinião das pessoas ou vocês não estão nem aí? Fala, vou fazer mesmo, não depende de ninguém, vou fazer. E é o que eu estou colocando em prática, tá? Não estou preocupado com a crítica, com o aceite ou não. Estou fazendo aquilo que eu acho legal e que está me fazendo bem. Deixa aí o comentário que eu quero saber, tá? Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.